Porque o seu pós-vendas é a sua melhor pré-venda. Seja bem-vindo, meu nome é Eva Luz e hoje nós vamos falar sobre o ouro invisível nas vendas. Vendedor, empreendedor, eu convido você a entender que o pós-venda não é suporte ao cliente. Entenda de uma vez por toda. O pós-venda é a continuação do relacionamento gerado no ato da venda. Mantenha isso ativo e veja o seu cliente se tornar um fã da sua marca. Vender por você. Valorize. Não perca a oportunidade de entender que o seu cliente, ele entende o quanto você está sendo respeitoso com ele. E não apenas só com a comissão que ele vai receber. E olha, recentemente eu tive uma experiência de uma gigante do mercado. Quando eu estive lá para fazer uma compra, eu saí totalmente encantada com o atendimento recebido naquela loja. Pensa num atendimento, como que eu posso dizer, futurista mesmo. Aonde, no momento que você põe o pé na loja, você é tratado como se fosse, assim, exclusivo. Foi um espetáculo no atendimento. E eu cheguei e falei, nossa, todo vendedor precisa viver uma experiência de compra nessa empresa e aprender com eles. Foi incrível a experiência da compra. Porém, um mês depois que eu precisei acioná-los para um atendimento de pós-venda por um defeito, eu simplesmente fiquei indignada. Foram 7 ligações. Cada ligação, mais de meia hora, e era um atendimento robotizado que dizia: a loja está com grande movimento, não é possível atender agora, liga mais tarde. E depois do 7º atendimento, eu me posicionei de uma forma diferente. Eu falei, não, eu não vou desligar enquanto eu não tiver a solução do meu atendimento. E esse posicionamento fez a atendente dizer: a senhora está desrespeitando, está me desrespeitando. Ou seja, como pode o meu posicionamento firme de dizer para ela: não é possível ter 7 ligações e ninguém me dá esse atendimento? Entendo a sua limitação. Se você não consegue resolver, me transfira para quem de fato vai resolver. E aí, depois disso, veio a supervisora de atendimento. E ela me falou: não, mas está tudo certo, o seu produto está em reserva para troca. Em resumo, os 6 atendimentos anteriores estava com falha humana. Cada um dava uma resposta, ninguém entendia o processo da empresa. E aí, gentilmente, ela falou: não, eu quero reparar toda essa situação e vou fazer um agendamento de retirada para a senhora. E pediu 1000 desculpas. E eu falei: eu desculpo, tá tudo certo, mas eu quero pedir um favor, corrija o atendimento. Não permita que outro cliente passe pelo estresse que eu passei. Vocês dão show no atendimento da venda. Não está digno esse atendimento no pós-venda. Corrijam e evitem que outros clientes passem o estresse que eu passei. Esta foi a minha sugestão para uma gigante do mercado. Eu diria que uma das melhores empresas do mundo. Ora, se as maiores empresas, elas falham, o meu convite é para você agora, o pequeno, médio empreendedor e vendedor. Como está o seu atendimento no pós-venda? O seu atendimento de pós-venda corresponde ao que você promete na venda?
Porque se ele não corresponde, você não é um nome de referência no mercado. Você apenas tem um marketing eficiente. E isso não mantém clientes fidelizados. Não é só o marketing que tem que fidelizar o seu cliente. Porque no momento do pós-venda é o que de fato define como a empresa, como o vendedor é de fato. Tem que condizer. Você tem que ter congruência com o que você diz na venda e até quando há uma necessidade do pós-venda. E é por isso que muitas empresas falham nesta etapa do pós-venda. O que não é para acontecer. Porque se você tem condição de sustentar a verdade da venda, qual é o seu medo no pós-venda? É nele que mora o ouro. E muitas vezes os vendedores, e eu posso garantir, porque eu já treinei muitos vendedores, eles sempre acham que eu preciso ir atrás de mais clientes. Essa minha carteira não tá boa. E na verdade, esquece de analisar o que já tem na mão. O seu cliente que já te deu um sim, que já gerou uma confiança. Valorize isso. Tire ouro desta mina, porque tem sim muito ouro nesse pós-vendas. É uma dica extremamente importante para você que quer, de fato, aumentar e se manter sempre forte nas vendas. Não fique buscando milagres fora. O milagre, ele está dentro da sua carteira de clientes. Você, de fato, tem gerado conexão suficiente para, em qualquer momento que você ligar para o seu cliente, ele ter a satisfação de atendê-lo? Ou ele foge de você? Tudo depende do atendimento que você dá ao seu cliente. Entenda isso. Não fique só atrás de milagres, porque na venda não tem milagre. Na venda tem integridade, clareza. Isso é o que define a relação de um vendedor com o seu cliente. Então, vendedor e empreendedor, para que você pegue esta minha experiência, sim, porque nós temos que o tempo todo estar aprendendo nas nossas compras. Nós também somos compradores. E o vendedor experiente, inteligente, eu diria sábio, ele pega as suas experiências de compra e é como se ele tivesse o tempo todo numa sala de aula, estudando. Você aplica aquilo que te deu um uau, que atendimento, e você muda aquilo que te deram de péssimo atendimento e você entende que nunca poderei fazer esse tipo de atendimento com o meu cliente. É uma verdadeira sala de aula as suas experiências de compra. Não deixe de aproveitar cada uma delas. Então, para evitar que você cometa esse tipo de atendimento que uma multinacional cometeu comigo, eu vou passar para você 3 pilares que você não deve abrir mão deles na sua empresa, na sua carteira de cliente. O primeiro pilar é: tenha um CRM. O que é um CRM, Eva? Eu não tenho CRM. Ok, tenha um caderno, tenha uma planilha de Excel e anote tudo sobre o seu cliente. Tudo que você conversou com ele no momento da venda. Se o cliente comentou com você: olha, eu tô com pressa, eu tenho que ir porque o meu filho tá doente, esta é uma informação importante, que no seu próximo contato de pós-venda, a primeira coisa que você vai falar para ele é: ô Luiz, e o seu filho, como está? Ele melhorou? Não tem poder maior de conexão do que uma situação dessa.
O cliente automaticamente entende, nossa, ele lembra que o meu filho estava doente. E isso é gerar conexão real, isso é valorizar de fato o seu cliente. Então, o CRM é para te direcionar em você anotar tudo sobre o seu cliente. Porque nós não temos como também lembrar de todas as situações se a gente não fizer anotações para isso. Anote, escreva tudo. Olha, em 30 anos de vendas, muito antes desses estudos mais aprofundados sobre vendas, eu tinha os meus cadernos de anotação sobre todas as vendas e atendimentos que eu dava para o meu cliente. E aquilo era verdadeiro. E muitas vezes, se tinha uma situação que o cliente estava passando, eu ligava muito antes para saber como está. E era verdadeiro. Isso é verdadeiro. O CRM não é para você deixar de ser verdadeiro nesse atendimento. É o contrário. É para você, de fato, valorizar o seu cliente como ser humano, como uma pessoa especial. Este é o primeiro pilar. O vendedor que não tem esta organização compromete sim a conexão real do seu cliente. Não deixe de ter este CRM. O pilar 2 é o canal de atendimento ao cliente. Tem muito vendedor que ele diz, eu não gosto de ligar, eu gosto só de mandar mensagem. Eu não gosto de mandar áudio, eu gosto de mandar mensagem digitada. Tá, mas a venda não é sobre você. A venda é sobre o seu cliente. Como o seu cliente gosta de ser atendido? É via telefone? É em mensagem de áudio? Se é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que alinhar a expectativa do seu cliente e não a sua, entende? É fundamental. Não pode ter esse tipo de capricho de fazer só o que gosta. O vendedor elitizado faz o que precisa ser feito para gerar conexão e venda e relacionamento promissor com seus clientes. É sobre isso. O pilar 3 é o time de ouro, ou seja, ele tem que acontecer no momento certo. Não espere meses para falar com o seu cliente. O contrário. Faça exatamente num tempo em que ele ainda está vibrando com o produto. Porque o que vai acontecer neste momento, como ele ainda está satisfeito, vibrando, você aproveita para pedir indicações de amigos que também possam adquirir o seu produto ou serviço. Então, o tempo, ele é muito importante no pós-venda. Não espere meses para falar com o seu cliente. É importante isso. Coloque na sua agenda. Siga corretamente o tempo e você vai tirar ouro desta ligação. O quarto pilar é transforme feedback em alavanca, em métrica. Aqui entra aquela situação. Você tem medo de fazer um pós-venda com o seu cliente? A tua venda, ela teve a integridade, ela teve a verdade suficiente para você não temer fazer uma ligação de pós-vendas? Sim, porque no pós-vendas é o ouro. Esta dica é a clareza, na verdade, que você vai ter sobre o pós-vendas. Por quê? Neste contato, você vai descobrir se o seu cliente está satisfeito com o produto que você vendeu para ele, ou serviço, lógico. E aí, se ele está satisfeito, é aquele momento para você valorizar e dizer:
cliente, eu posso usar este feedback seu para futuras negociações minhas? Você pede permissão para usar como prova social. Sabe por quê? A prova social, ela é extremamente importante porque você pode gritar sobre eu sou ótimo, eu sou um excelente vendedor, o meu cliente é maravilhoso, vale menos do que o seu cliente está dizendo sobre você. Valorize isso. E aqui entra uma chance do upsell, que é você vender mais. Se ele está satisfeito, o que ele comprou de você? Ele comprou um telefone? Você já ofereceu, por exemplo, a capa para esse telefone? E aqui você pega os produtos a mais que você pode inserir na sua venda. A chance de ele falar sim para você é enorme. Por quê? Ele foi bem atendido, ele já sentiu que você tem um atendimento diferenciado e humanizado e você está ofertando algo que vai agregar aquilo que ele já comprou de você. Ele não terá dúvida em dizer sim. Ah, mas e aí, se você pegar aquele cliente insatisfeito, eu faço o quê? É a oportunidade de você ouvir de fato. Por que você não está satisfeito? E ninguém melhor para dizer do que o próprio cliente. Não é para ficar entrando em briga de braço com o cliente. Que eu tenho a razão. Não é sobre isso. Você vai pegar esta informação e assumir. Bata no peito e diga, irei fazer as devidas correções. Não fica culpando, mas aqui é porque o setor... Não! O cliente não tem que ficar ouvindo desculpas de vendedor. O seu posicionamento é entre ele e você. Não fica pondo culpa na transportadora, no setor de logística. Não. É sobre você e o seu cliente. Consegue perceber que quando você diz, cliente, me desculpe, eu irei verificar internamente tudo o que eu preciso fazer para mudar isso, para corrigir e volto num retorno muito em breve para te dar este esclarecimento, tá? E você pode ter certeza que é um problema resolvido e toda empresa pode ter problema. E um problema bem resolvido gera uma conexão incrível, porque você soube ouvir o seu cliente. E muitas vezes o vendedor ele falha muito em entender que sempre, em todos os momentos da venda, nós temos mais que ouvir o nosso cliente do que falar. Porque a venda é sobre ele, é sobre a necessidade dele e não sobre a nossa. O vendedor que entende que é sobre ele próprio a situação da venda, tá fadado ao insucesso. Seja um vendedor elitizado, não pratique esse tipo de situação. Então, vendedor, empreendedor, diante de tudo que nós falamos, eu posso concluir aqui com você que o cliente, ele não discute preço quando ele tem o atendimento 100% da sua parte. Quando ele é respeitado, não somente como cliente, mas fundamentalmente ele é respeitado como ser humano. Isso faz muita diferença no sucesso das suas vendas. Seja esse tipo de vendedor. Então, o resumo de tudo isso. Eu pergunto para você. Talvez seja o momento de você analisar todo o seu processo de pós-vendas, principalmente. Todos os processos são importantes, mas analise principalmente o seu processo de pós-venda. Como está? Você está dando valor real ao ouro que já está dentro da sua empresa? O sim do seu cliente é um verdadeiro ouro. Então, não desperdice esta situação. Valorize cada sim que você já teve. Valorize muito e você verá os seus resultados de conexão aumentarem de uma forma
significativa. E quando você aumenta as suas conexões, o que ocorre? As suas vendas, as suas metas, elas começam a ter mais previsibilidade. Então é sobre isso. Aproveitando, me conta aqui nos comentários. Você já teve alguma experiência boa ou marcante no pós-vendas? E aproveita, se inscreva no canal, porque teremos sempre dicas como essa e juntos vamos crescer a nossa comunidade de vendedores fortes e elitizados. É sobre isso.